Boa tarde, em cima da linha, sexta-feira, 23 de janeiro, o programa de desporto do Conselho de Santo Tirso. O destaque deste programa é o handball. Vamos ter a entrevista na segunda parte com Danilo Ventura, ele que até há bem pouco tempo estava no comando da equipa sénior de handball do Ginásio Clube de Santo Tirso, um jogador formado no Ginásio Clube de Santo Tirso, mas recebeu um convite do Futebol Clube do Porto, onde neste momento é adjunto da equipa técnica de Magnus Andersen, treinador da equipa principal, e também tem a seu cargo equipas do Departamento de Formação, neste caso o Sub-16 e o Sub-15. Danilo Ventura é o convidado do Em Cima da Linha desta sexta-feira, mas na primeira parte, como habitualmente acontece, tenho comigo o comentador Paulo Sampaio, para fazer a análise do passado fim de semana desportivo e projetar o próximo, e no que a Santo Tirso diz respeito, esse derby do próximo domingo, às 3 da tarde, o derby Conselhio no Campeonato de Portugal, jogo que vai ser disputado no Municipal de Vilarinho, uma vez que o relevado do Abel Alves Figueiredo ainda não está em condições de receber jogos de futebol. Tirsense e São Martinho, então, vão se encontrar no Municipal de Vilarinho. Relativamente à jornada passada, que foi a jornada número 15, o Tirsense perdeu em Viana do Castelo, frente ao Viarense, por 3-1. O São Martinho recebeu e empatou com a equipa B do Chaves a 1 bola. O São Martinho que marcou ao minuto 90, mas sofreu ao minuto 90 mais 3 o golo do empate da formação flaviense. Nos outros resultados, destaque para o empate do líder Bragança em casa frente ao Celuricense a 1 bola, para a goleada imposta pelo Aflito Brito ao segundo classificado Limianos 4-0, empate a 1 entre Vila Verdense e Ribeira Braba e a vitória da Camacha em casa frente ao Mirandela por 1-0. Destaque também para a vitória do Machico na Madeira, frente ao Monção, por 2-0. Na classificação, comanda o Bragança, 28 pontos, seguido do Limianos com 25. Chaves B é terceiro com 23, os mesmos números de pontos do Vianense. O São Martinho está na 7ª posição com 20 pontos. O Tirsense está no 10º lugar com 19, mas atenção, porque a equipa de São Martinho tem ainda menos um jogo realizado. Paulo Sampaio, boa tarde. Boa tarde. Começámos pelo jogo de São Martinho, que foi um jogo que o Santo Tirso Digital esteve presente. Se o empate até era positivo, face àquilo que o jogo estava a trazer, o São Martinho marca ao minuto 90 num lance de bola parada, num livre que o capitão Ricardo Carvalho desviou subtilmente para a baliza, e depois não foi capaz de, nos 4 minutos de compensação, de segurar essa vantagem. Relativamente a este jogo, não é fácil falar, porque aquilo que eu também vou dizer é, para quem está dentro do campo, de certeza que a informação foi essa, que passou o seu treinador, mas para aquilo que depois os seus jogadores interpretaram é que não foi da melhor forma, que é, quem marca aos 91 não pode sofrer aos 94. Eu digo sempre isto porque não é para jogar. Marcou aos 91, tem que fechar a porta e não há jogo e acabou. E o que me pareceu é que esses minutos não foram bem assim e depois ainda aconteceu o lance do golo, que é uma desatenção. A sequência do pontapé de canto. Que é uma desatenção do setor defensivo e da organização defensiva do São Martinho, que permitiu o golo do empate e acabou por ser um balde de água gelada. Atendendo àquilo que foi o jogo, porque o São Martinho esteve muito próximo de ganhar. Disseste bem, antes de começar o jogo, se fosse um ponto era bom. Era mais um jogo que a equipa não perdia. E tem feito uma recuperação fantástica o São Martinho. Ainda tem menos um jogo para realizar. Em caso de vitória, com esse jogo a menos, podia ir para lugares de subida. Não aconteceu, mas acredito que o São Martinho, continuando assim, pode intrometer-se naquilo que é os lugares cimeiros. Primeiro, acho difícil, o Bragança está a fazer um excelente campeonato. Agora, eu estou a ver é que as equipas de parte de cima da tabela classificativa, como o Limianos, o próprio Chaves, têm vindo a claudicar e estão a perder muitos pontos. Vemos um Vianense que também a partir de trás consegue já chegar lá acima. O Chaves nos últimos 12 pontos fez 2. Exatamente. E o Limianos tem 2 derrotas seguidas, com o São Martinho e com o Brito. Brito por números bastante expressivos. Por isso,
este segundo lugar acho que vai ter uma luta muito, muito interessante até a final, porque vejo o Vianense a começar a subir na tabela classificativa. O São Martinho ganhando faz 23, fica ali a 2 pontos. Até o próprio Tirsense está a 6 pontos. O Tirsense que está a 6 pontos está abaixo da linha d'água, curioso. Do segundo lugar, descia a divisão se acabasse hoje o campeonato. Por isso, é um campeonato extremamente equilibrado, em que o São Martinho se tivesse ganho e fez por merecer, marcando o golo aos 91 nunca pode, sei que como eu disse, é difícil para quem está lá dentro, é fácil para quem está aqui fora a falar, mas não podia ter sofrido o golo que sofreu. Agora é arrepiar caminho e continuar a somar pontos. Porque este campeonato é mesmo isto. É quem soma pontos é que consegue sair lá de baixo. Vemos que as equipas são muito equilibradas e há outra situação. Que é, as equipas de baixo ainda têm alguns... têm menos 2 jogos, outros menos 1. Ou seja, em caso de vitória, também não vou ganhar todos. Sim, alguém claro, tem que perder. Mas podem ganhar 3 pontos e ficar muito próximo entre lugares de descida e lugares para a subida de divisão. Destas todas, quem tem sido mais regular, é por isso que também está em primeiro, tem sido o Bragança, apesar do empate, mas lá está, assumou e ganhou pontos ao segundo e ao terceiro. O Tirsense esteve a vencer no Dr. José Matos Ventura, por pouco tempo, por 2 minutos, permitiu o empate ao Vianense e depois na segunda parte o Vianense marcou 2 golos, o primeiro dos quais de penalti, que a mim, nas imagens, me deixou algumas dúvidas. Sim, um penalti que pareceu muito forçado. E depois o terceiro golo é daqueles golos que vem por acréscimo já na parte final da partida. E ainda perdeu João Martins para o derby do próximo domingo. Parece-me que aí até é o mais lamentar no jogo é a expulsão, porque condiciona aquilo que é o futuro do Tirsense relativamente ao próximo jogo. Naquilo que foi o 3-1, como tu disseste, já é numa fase em que o Tirsense é o arriscar tudo, a ver se consegue chegar ao 2-2. Não dava e acabou por perder o jogo. É um jogo em que a equipa do Tirsense, à partida, sabia que o Vianense, por aquilo que joga, é sempre uma boa equipa, é sempre um campo complicado. Fez diria o mais difícil, que é estar a ganhar esse jogo, mas depois sofreu logo o empate e quando tu estás por cima do jogo, fazes o golo e depois passados uns minutos, sofre logo o golo, a equipa desmoraliza um bocadinho, fica mais intranquila. Parece-me que foi isso que aconteceu. Se o Tirsense, se esse golo do Vianense demora mais tempo, eu acho que o Tirsense tinha capacidade para fazer o 2-0 e acabar com o jogo. Assim, não conseguiu. São 2 jogos, 2 derrotas, com 2 adversários difíceis, o Bragança em casa e com o Vianense, de uma equipa que esteve, e em caso de vitória com o Bragança, iria estar no top 3 do campeonato, da série, não tenho dúvidas. Com a derrota, acaba depois por perder em Viana e agora está em lugares de descida. E volto àquilo que digo sempre, quando as equipas estão em lugar de descida, o principal objetivo agora é sair dos lugares de descida e depois, a partir daí, pensar em mais alguma coisa. Muito bem, no próximo domingo temos esse derby em Vilarinho, mais uma vez, Tirsense-São Martinho. Paulo, o favoritismo aponta para que lado, na tua opinião? Em derbys, eu digo sempre que em derbys não há favoritos. Em derbys não se joga, ganham-se. Isto aqui é aquilo que eu penso. Não é para jogar, é para ganhar. Porque para jogar, ou para ser um bom espetáculo, vai-se à ópera. Os derbys é para ter uma atitude competitiva muito forte e ganhar o jogo. As duas equipas precisam de ganhar. Para sair dos lugares de descida e outra para fugir a esses mesmos lugares. Por isso, tem que somar pontos. O Tirsense, jogando em casa, relevado natural, teoricamente teria mais vantagens do que jogar em sintético e fora do Abel Alves de Figueiredo. Ou seja, fica tudo muito equilibrado. Com todo o respeito pelo campo também do Vilarinho, os derbys mereciam-se jogar nos grandes palcos e hoje o Abel Alves, não tenho dúvidas que seria um grande palco para este derby. Não sendo possível, e dentro das condições possíveis, a equipa que tiver mais atitude competitiva, mais organização, é a que está mais próxima de ganhar os jogos. Por isso, eu acredito que vai ser um derby intenso,
em que qualquer uma pode ganhar. Portanto, eu diria que o favoritismo é 50-50. Muito bem, a jornada completa-se com a partida Monção-Camacha, às 11 da manhã, Vianense-Bragança, Chaves B. Brito, Mirandela-Vila Verdense, Limianos-Machico e Ribeira Brava-Celuricense. Na Hyundai Liga Pro jogou-se a jornada 18, foi a primeira jornada da segunda volta, com o Vilarinho a não ir além de uma igualdade caseira frente ao Avintes. 2-2 foi o resultado final, o que mantém a equipa de Marcos Nunes em maus lençóis na tabela classificativa. Nos outros resultados, Rio Tinto 0, Maia 1, Nogueirense 5, Pedras Lubras 0, Foz 6, Boa Vista 0, Sousense 1, Gondomar 1, Coimbrões 0, Irmesinde 0, Lixa 2, Lousada 4, Vilarinho 2 a 22, como eu já disse, Canidelo 2, Vila Caís 0 e o jogo Aliados de Lordelo, Aliança de Gandra, foi adiado em virtude do mau estado do relevado do estádio Cidade de Lordelo. Na classificação comanda o Sousense, tem 38 pontos, mais 3 que o Nogueirense, que tem 35, e mais 4 que o Aliança de Gandra, que tem 34 pontos. Destaque também para a recuperação do Maia Lidador, desde que Bock tomou conta da equipa, a formação Maiata está já no quarto lugar com 33 pontos. O Aliança de Gandra tem menos um jogo, se vencer essa partida fica a um ponto da liderança, que é do Sousense. O Vilarinho está então no 16º lugar com 11 pontos, está a 9 pontos da primeira equipa acima da linha d'água. Paulo Sampaio, era um jogo importante, em caso de vitória, reduzia para 7 pontos a distância, assim mantém os 9. Não, reduzia para 6. Para 6, exatamente. E eram duas vitórias seguidas. Exatamente. A equipa moralizava, diminuía a distância, tinha aquela vitamina que nós falamos muitas vezes, que é os 2 jogos seguidos a ganhar. Este empate em casa acaba por saber um bocadinho a derrota, porque a equipa fica a 9 pontos da manutenção, que é muito ponto. Para recuperar 9 pontos neste campeonato, que é extremamente competitivo, não é fácil. Mas mantém ainda um bocadinho a esperança que seja possível. Hoje digo que é às tantas, para voltar outra vez a ter esperança em sair de lugares de descida, diria que eram 3 vitórias seguidas. 2 já começa a ser, mesmo ganhando os 2 jogos, ficar a 3 pontos do Avintes, se o Avintes não pontuar. Por isso, nos próximos 3 jogos, fazer 7 pontos, pelo menos, para tentar dar a volta à situação, porque o que é que acontece? Ficou na mesma a 9 pontos e já passou mais uma jornada, por isso vejo as coisas muito difíceis para o Vilarinho, atendendo que o campeonato é muito competitivo, as equipas são boas, e não estão... as equipas da parte de cima da tabela classificativa perdem muitos poucos pontos, por isso não é fácil ganhar pontos a essas equipas. Se não se consegue ganhar em casa às equipas do mesmo campeonato, depois não é fácil ir ganhar às outras equipas. Às da frente. Por isso vai ser um campeonato difícil para o Vilarinho. Muito rapidamente, Boa Vista a penar. 6-0, Foz, dificilmente escapará a descer a divisão. Eu penso que infelizmente, para as pessoas no futebol em geral, o Boa Vista neste momento está no último lugar, os resultados não acompanham, e depois também temos os problemas extra-campo que podem ditar o fechar de portas de um clube como o Boa Vista. A gente acredita sempre que pode ajudar, que alguma coisa vai acontecer para que isso não aconteça, mas que alguém vai ajudar, mas neste momento já vemos a Câmara também dizer que não pode, a Câmara Municipal do Porto a dizer que não pode fazer mais, já fez tudo pelo clube, e eles a não cumprirem com o plano de insolvência, por isso vejo as coisas muito mais para um campeão nacional como o Boa Vista. No domingo, o Vilarinho vai a Irmesinde defrontar a formação local, às 3h30 da tarde. Também Lousada, Nogueirense, Pedras Lubras, Canidelo, Maia, Sousense, Vila Caís, Rio Tinto, Boa Vista, Aliados, Lordelo, Avintes, Foz, Gondomar, Coimbrões e Gandra, Lixa. Na divisão da elite, o Roriz foi ao terreno do líder Baião e perdeu por 2-1. O Baião, que é assim líder, com 39 pontos, seguido do Friamundo, que tem 33. A formação de Passos Ferreira foi a Rio de Moinhos vencer por 3-0. O Valonguense, terceiro classificado, foi surpreendido em casa, perdeu com a formação do Termas de São Vicente por 1-0, que é agora o terceiro classificado. Quanto ao Roriz, mantém, apesar de tudo, o 10º lugar com 3 pontos de vantagem sobre a linha d'água, isto porque as outras equipas de baixo também não fizeram melhor, Paulo Sampaio. Mas
o próximo jogo, se o Oris ganhasse, para sair um bocadinho desta margem... Ultrapassava o seu adversário, que é o Rio de Moinhos. Exatamente. Esta margem de segurança tem sido 3 pontos sempre. Ao longo do campeonato, vai a 4, depois vai a 2, depois quase sempre é a 3. A 3 pontos da Se for sempre assim, não é mau. Não, o objetivo fica conseguido. Agora, não podemos andar sempre até ao fim, sempre com os 3 pontos, porque depois nós sabemos que as partes finais dos campeonatos acontecem sempre resultados que não se esperam muito que durante o campeonato aconteçam, e depois nos últimos 2, 3 jogos às vezes as coisas complicam. Por isso, convinha ganhar o próximo jogo para aumentar a distância do lugar de descida. E nós também já pedimos isso ao Oris, que é 3 vitórias seguidas, que era para poder isso acontecer de forma natural. A derrota do domingo é normal, não é? Sim, no campo do Baião, mas lá está. O resultado, apesar da derrota, muito equilibrado, sempre ligado ao jogo, mas depois, quando equipas também do seu campeonato, muitas vezes também perde jogos que seriam mais fáceis para conseguir os 3 pontos e não consegue. Por isso, desejar que o Oris no próximo jogo ganhe o seu jogo. Muito bem, o Oris que joga com o Rio de Moinhos, 3h30 da tarde, já sabe, se vencer, ultrapassa o Rio de Moinhos na tabela classificativa. O Oris que é 10º classificado com 19 pontos, lidera o Baião com 39, seguido de Friamundo com 33, Termas São Vicente, terceiro, a par do São Lourenço do Douro e do Águias de Iris, somam todos, e do Valonguense já agora, todos com 28 pontos. Campeonato muito equilibrado no que aos segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto diz respeito. Não é? O primeiro está destacado. Se estivermos a analisar os campeonatos da Primeira Liga até à última divisão, vemos que os campeonatos são muito equilibrados. As equipas são muito, muito parecidas. Hoje, felizmente, toda a gente tem acesso à informação, todos os treinadores, todos os jogadores, já se treina muito bem, já se organizam muito bem as equipas, por isso as competições cada vez são mais equilibradas, o que é bom para o campeonato. Na primeira divisão distrital da Associação de Futebol do Porto, o Tirsense B recebeu e bateu o Monte Córdoba por 3-1. Uma recuperação que tem que se registar da formação B do Futebol Clube Tirsense, que nesta partida, uma partida quentinha, jogada então neste derby concelhio, a equipa do Tirsense B venceu o Monte Córdoba por 3-1 e só dispunha, Paulo, de 14 jogadores na ficha de jogo. Portanto, com esta vitória, a equipa de Santo Tirso está no segundo lugar da tabela classificativa e há que dar mérito também à recuperação sensacional que fez na mesma, não é? Claro. Brincando um bocadinho, eu jogo com 11, portanto não podia fazer 3 substituições e não havia essa margem para... Exatamente. Obviamente que estou a brincar. Qualquer equipa necessita ter o máximo de jogadores disponíveis e só com isso é que as equipas evoluem, com os jogadores todos, com o plantel na máxima força. Apesar disso, o Tirsense está a fazer um excelente campeonato. Aquilo que nós dizíamos no início, em que a equipa estava a sentir muitas dificuldades, ou por esta ou por aquela razão, os pontos não apareciam. Agora a equipa está a fazer uma excelente recuperação e pode muito bem ficar nos 2 primeiros lugares. O primeiro não é fácil, porque o Calçada também está a fazer um excelente campeonato e perde poucos pontos. Um empate e 2 derrotas. É muito pouco. Já estamos na segunda volta, ou seja, é uma equipa que perde muito poucos pontos. E o Tirsense conseguir ficar em segundo lugar é muito bom. Atendendo àquilo que foram os anos anteriores, a equipa, em termos classificativos, está melhor. E pode ser que às vezes esta coisa dos segundos classificados pode ajudar a subir as divisões, porque às vezes há equipas que também às vezes até o terceiro, não é? Sim, portanto, muitas das equipas, por exemplo, o próprio Boa Vista pode ter que acabar, depois há equipas vezes também que também desistem, por isso, não conseguindo ficar em primeiro, é melhor ficar em segundo, que assim pode haver alguma coisa, não é? E este ano tivemos o exemplo do São Martinho, que iria disputar o campeonato distrital e subiu divisão e foi terceiro, por isso convém ficar o mais acima possível e, neste caso, o Tirsense bem está no segundo lugar e merecido. No outro jogo que envolveu uma equipa de Santo Tirso, já que o Refoges descansou esta jornada, o Sequeiro recebeu e bateu o Passo Sousa por 3-1 e deu um pulinho na classificação.
soma 17 pontos ao fim destes... exatamente, 17 pontos ao fim de 14 jogos. Está no 9º lugar da tabela classificatória. O Queiroz que tem, ao longo dos anos em que ano passado há muitas dificuldades. Foi o primeiro ano zero, também, exatamente. Muitas das vezes é o ano zero em que as equipas têm dificuldade de fazer o transfer do Conselho para o Distrital, e este ano está a fazer um campeonato melhor. Obviamente que está ainda longe dos lugares cimeiros, mas se evoluir da forma como evoluiu este ano, o Sequeira no próximo ano poderá estar mais preparado para tentar chegar aos 5 primeiros, que seria muito bom para a equipa Sequeira. Na classificação, o Calçada comanda, tem 34 pontos, o Tirsense B é segundo com 28, o Monte Córdoba sétimo com 18, o Sequeiró é 9º com 17 e o Refojos é 11º com 12 pontos. Para amanhã à tarde, Carvalhosa, Sequeiró e Leões da Ceroa, Refojos. No domingo, às 3h30, Monte Córdoba, Calçada. Portanto, o Monte Córdoba a receber no seu parque de jogos o líder da classificação, o Calçada. Pode ajudar o Tirsense em caso de vitória. Em caso de vitória, exatamente. O Monte Córdoba pode ser... O Tirsense B que folga esta jornada. Exatamente. Pode perfeitamente ajudar o Tirsense na luta pelo primeiro lugar. Na Liga Portuguesa, Liga Portugal, o AVS recebeu e perdeu com o Arouca por 1-0 e continua com a Lanterna Vermelha com 4 pontos. Esta noite, logo mais, às 8h15, em Rio Maior, a formação da Vila das Aves, de fronte ao Casa Pia, que é a primeira equipa acima da linha d'água. 10 pontos separam as duas equipas. Paulo Sampaio, o que é que há a dizer? Eu reconheço que começa a ser difícil também encontrar palavras para comentar esta época desportiva da equipa do Aves a Futebol SAD, que realmente tinham este importante jogo frente ao Arouca, mas ficar amputado de um central logo aos 3 minutos, não há treinador que resista, ou não há equipa que resista, e as coisas estão muito, mas mesmo muito difíceis. Oxalá que eu me engane, mas só um milagre é que impede que o Aves não deixe a divisão. E se nós estivéssemos a ouvir o que os jornalistas falaram no jogo, a gente ouvia mesmo isso, dizem que será um milagre o Aves era épico. Exatamente. Oxalá que aconteça, mas era épico. Eu acho que hoje é o último... as fichas têm que ser jogadas todas neste jogo com o Casa Pia. Senão desliga-se a máquina. Eu penso que em caso de derrota com o Casa Pia, passa de 10 para 13 e depois... mais a bola barragem. E avança uma jornada, por isso acho difícil em caso de derrota, porque tinha estes 2 jogos, quer com o Arouca, quer com o Casa Pia, de 4, se tem as 2 vitórias, faz 10 pontos e aí a equipa estava relativamente próxima do Casa Pia. Perdeu com o Arouca e começando com o jogo com o Arouca até com o 11 contra 10 até foi... O Aves esteve sempre ligado ao jogo. E a parte final, até com um bocadinho de sorte, poderia ter empatado esse mesmo jogo. Porque o Arouca não foi muito superior ao Aves e não criou assim tantas situações de perigo. Agora, foi aquilo que tu disseste, que é uma equipa que quer e que luta pela manutenção, em que vê este jogo como uma final, não pode aos 30 minutos, aos 3 minutos, um jogador ter uma entrada daquelas para vermelho. Não sei o que é que passou na cabeça do jogador. O Arto ainda foi amigo no início, deu amarelo, mas aquilo é uma entrada fora do tempo, não faz sentido. E a partir daí, jogar os 90, porque há sempre descontos de 90 minutos mesmo, com menos 1, foi extremamente complicado. E eu acho que este jogo, se o Aves... Lá está, mas... e no futebol não há ses, mas que é, se fosse 11 contra 11, atendendo àquilo que foi a exibição do Arouca, eu acho que o Aves tinha tudo para poder ganhar esse jogo, assim. Foi uma derrota que complicou muito as contas do Aves e é aquilo que a gente já referiu aqui. Hoje é a última oportunidade. Se ganhar... acende-se uma luzinha, embora fraquinha, fraca, mas pelo menos ainda há essa esperança. Ligado, não é? Perdendo o jogo, praticamente a descida está consumada. Esta é a minha opinião. Apesar de faltar ainda muitos jogos, não ganhando ao Arouca e ao Casa Pia, que são
a seguir ao Tondela, é os adversários que estão à frente. De certeza que não é contra os grandes, nem contra os... Apesar de contra o Braga até fez uma boa exibição e foi ganhar a vitória para a taça. Em Guimarães. Por isso, até empatar em Braga e ganhar no Vitória é muito bom. Mas são só 4 pontos. Em 18 jogos. Penso que é o pior registro de uma equipa na Primeira Liga. Por isso, é difícil. Hoje será a última cartada do Aves e vamos acreditar que possa ser possível esta vitória. Não é fácil também, porque o Casa Pia com o Álvaro mudou um bocadinho, já foi diferente também com o Sporting, e o Álvaro tem muitos anos já de Primeira Liga, de experiência, e não é fácil derrotar as equipas do Álvaro Pacheco. É logo às 20h15 da noite, vamos estar atentos a essa partida então, e para a semana iremos fazer aqui o rescaldo desse jogo, que, como disse Paulo Sampaio, e eu subscrevo, em caso de derrota, dificilmente o AVS escapará à descida à Liga 2 na próxima temporada. No Campeonato Concelhio de Santo Tirso, resultados da 11ª jornada: Reganga 3, Ringe 4, Tarrio 5, Sequeiró B 0, Grupo Recreativo Abidos e Lagoa 2, União Desportiva de São Mamede 6, Rebordões 3, Burgães 1, Areias 3, Guimarães 1 e Água Longa 0, Futebol Clube Caldas também 0. Na classificação comanda a formação do Ringe, 33 pontos, seguido do São Mamede com 26, terceiro lugar para o Tarrio com 22 pontos. Numa semana também onde houve competições intermunicipais, o ABCD recebeu e empatou com o Aguçadoura a 3 e o Ringe foi ao terreno do Atães empatar uma bola. No futsal, jornada 14 masculina, Liga Trust, Aves 3, Estrelas Susanenses 4. Uma derrota então inesperada da formação de Vila das Aves nesta 14ª jornada do Campeonato Distrital de Futsal. Mudamos agora a página para o voleibol. O Ginásio Clube de Santo Tirso bateu-se com o Sporting, líder da classificação, e perdeu apenas por 3-2. Pode-se considerar um feito para a formação do ginásio, que, embora perdendo, conseguiu somar 2 parciais que podem ser importantes depois da segunda fase, na fase de manutenção. A equipa do ginásio continua no último lugar, soma 4 pontos, numa classificação que é comandada pelo Sporting com 42, seguido do Benfica com 39. A próxima jornada, marcada já para amanhã, é a 16ª jornada. A equipa do ginásio de Santo Tirso vai defrontar o Espinho. Quanto ao handball de jornada 15 da Divisão de Honra, derrota inesperada do ginásio de Santo Tirso em casa, frente ao Almada, por 27-30, ou 30-27, se quiserem, a favor da formação dos arredores de Lisboa. Com esta derrota, a formação do ginásio desceu um lugar na classificação, está agora em terceiro com 38 pontos, tem 7 pontos de vantagem sobre o 7º classificado. As primeiras 6 equipas vão disputar, como sabem, o play-off de subida à Liga Principal do handball português. E por falar em handball, já lhe disse, repito, na segunda parte iremos ter aqui Danilo Ventura, ele também fez parte da história e faz parte da história do Ginásio Clube de Santo Tirso, agora ligado ao Futebol Clube do Porto. Para amanhã, sábado, 3 da tarde, no pavilhão Manuel Callan, Ginásio de Santo Tirso, boa hora. E com esta informação de handball, termina a primeira parte do Em Cima da Linha desta sexta-feira. A seguir ao intervalo, vamos continuar a falar de handball com o meu convidado, Danilo Ventura. Até já. Cá estamos então para a segunda parte do Em Cima da Linha. O meu convidado é Danilo Ventura, treinador de handball. Danilo Ventura, de 39 anos, natural no Brasil, embora resida em Monte Córdoba. Veio bastante cedo para Portugal, aos 7 anos. Jogou handball até aos 25 anos, tendo passagens por vários clubes, entre os quais, naturalmente, o Ginásio Clube de Santo Tirso. Começou aos 17 anos, passou por todos os escalões no ginásio. Já treinou em Itália, na Suécia, e assumiu os séniores do Ginásio Clube de Santo Tirso em 2021, concretizando um sonho, mas deixou o clube em 2025, portanto o ano passado, para abraçar um novo projeto e um sonho. Está, nesta altura, no Futebol Clube do Porto, no departamento de formação, assumiu o Sub-16, uma decisão vista como um passo estratégico para a carreira. Tem formação académica no Instituto Universitário da Maia, SMAI,
valoriza a formação, a coesão de grupo e procura tomar os treinos produtivos e alegres, mesmo com atletas que trabalhem ou estudem com o objetivo de lhes proporcionar a felicidade. É assim, Danilo? Boa tarde. Boa tarde. É um pouco, é uma boa descrição. Onde foi buscar a cábula. Foi buscar aí uma boa descrição. Acho que fala um bocadinho de mim e daquilo que eu sou como treinador também. E principalmente quando abraçamos a treinar a formação, é fundamental que consigamos dar um pouco mais do que só handball ou só o desporto aos atletas e dar também alguma formação social e que eles se sintam felizes no final do dia. Danilo, vamos começar pelo princípio. Como é que surgiu o gosto pelo handball? É uma história curiosa. Eu vim do Brasil para Portugal. Na altura procurei um desporto para praticar na cidade de Santo Tirso, onde eu vim residir, e queria jogar basquetebol. O meu desejo era jogar basquetebol, mas na altura a cidade não havia. Por isso, simplesmente agora tem no Clube Desportivo das Artes. Exatamente, mas na altura, há 30 anos, vamos dizer por aí, não havia. E então os meus primos, que foi um bocado por aqui também que viemos preparar a Santo Tirso, jogavam handball e foi um pouco natural. Comecei a jogar handball e fazer natação, e a minha professora de natação também era treinadora de handball na altura e, como tal, também me influenciou para continuar, e foi aí que começou um bocadinho. Não foi a minha primeira escolha, mas depois apaixonei-me facilmente pelo handball quando comecei a jogar. Muito bem. Eu tenho um amigo que também já foi colaborador desta casa, o Carlos Filipe Barbosa, não sei se conhece, que foi atleta do ginásio, que ele disse que o handball é dos desportos mais lindos. Concorda? O handball tem alguma coisa de especial, na minha opinião. Tem muitos golos, muitas ações, é muito leal. As pessoas do handball não se colocam em situações em que querem ganhar a todo custo. Temos muita gente muito leal. Aceitamos claramente comunicar com os árbitros comunicam connosco, os atletas comunicam uns com os outros, fazemos amizade, inclusivamente entre clubes. Acho que é uma coisa que o handball tem um bocadinho diferente de muitas modalidades. Não, por acaso, sem interromper o seu raciocínio, tanto no handball como no basquete, como no próprio vôlei e até no hóquei, nos esportes de pavilhão, no final dos jogos os jogadores confraternizam ali. Certo. E no futebol não é assim. Porquê, Danilo? Pois, eu não lhe consigo dizer porque não percebo o mundo de futebol. Para mim, o normal é aquilo que eu vejo nas modalidades de pavilhão. E, efetivamente, agora tenho mais algum contacto com outras modalidades de pavilhão no Dragão Arena e as coisas são, efetivamente, assim. O handball, no final do jogo, os jogadores vão cumprimentar os adeptos das duas equipas, andam à volta do pavilhão, falamos uns com os outros, conhecemos-nos bastante bem, há uma relação de proximidade, porque, no fundo, estamos todos dentro da mesma modalidade e eu quero ganhar durante o jogo, mas quando o jogo acabar, existe uma continuidade normal da nossa vida e não é a todo custo que queremos ganhar as coisas. Acho que as modalidades de pavilhão, ao não terem se calhar tanta pressão mediática e tanta pressão social para... Tantos debates na televisão. Tantos debates, tantas coisas inúteis como o futebol tem, se calhar ganhamos um pouco com isso, ganhamos um pouco de mais proximidade, de melhor relacionamento entre nós. E isso é uma das razões pelas quais eu tenho a certeza que o handball é uma modalidade que pode fazer apaixonar muitas pessoas. Começa hoje o europeu, aproveito agora também para dizer, começa o europeu de handball e será interessante ver os jogos de Portugal nesta competição. Que evoluiu muito a seleção. Exatamente, que no ano passado o Mundial Portugal foi quarto classificado, quarta melhor equipa do mundo. Penso que é impensável lá. Que nem era possível, nem se calhar nos melhores sonhos. E neste momento já temos aqui um patamar bastante alto para tentar igualar. E, portanto, acho que se as pessoas virem que está em direto na RTP Play e na RTP2 Jogos de Portugal, podem observar e ver como o handball é bonito. Mas realmente é curioso, ainda voltando àquilo a este tema, no final dos jogos, no Porto Benfica, ou no Porto Sporting, ou no Benfica Porto, os jogadores, quer de uma equipa, quer da outra, vão juntar à bancada e cumprimentam os mesmos adeptos que no futebol insultam os jogadores com aquelas camisolas. É um facto, realmente não há muita explicação para isso. Insultam, entre aspas. Sim, acontece. Durante o jogo até podem ouvir algumas coisas que são fruto da excitação natural do jogo, do momento, mas no final está ultrapassado. Derrota ou vitória tem acontecido isto em todos os jogos e no nosso desporto, sem dúvida nenhuma, que tem acontecido bem. O Danilo tem uma carreira ligada ao Ginásio Clube de Santo Tirso, mas também, e antes de falar do ginásio, emigrou. Esteve em Itália e na Suécia. Como é que correram essas... Foram experiências muito, muito positivas para mim.
Na altura, quando fui para a Itália, tive um pouco de receio, também não vou dizer o contrário. Foi bastante novo. Sim, tinha algum receio, até porque não tinha tanta experiência, nunca tinha treinado uma equipa sénior a sério sozinho. Treinei as equipas B do Ginásio Clube de Santo Tirso, séniores B, não é o mesmo, claro. Não é a mesma coisa, e fui abraçar um projeto de treinar uma equipa sénior na segunda divisão, que tinha alguns objetivos de chegar às fases finais, e portanto foi numa língua diferente, num contexto diferente, foi um pouco pela aventura e pela evolução pessoal, e foi muito positivo. As pessoas em Itália são muito acolhedoras e isso foi fácil. Aprendi a língua também facilmente, por acaso não tive dificuldade, consegui comunicar-me bastante bem, as coisas correram bem. E depois, na Suécia, no ano seguinte, durante esse ano, tive uma proposta para ir à Suécia. Antigo treinador dessa equipa, também português, colocou o meu nome em cima da mesa e eu fui lá fazer uns testes, gostaram do que viram. Que é uma potência mundial, o handball. E a Suécia tem outra qualidade, o handball da Itália é inferior ao nosso, não vou dizer o contrário. Agora o handball da Suécia, mesmo a segunda divisão, tem um nível já bastante elevado, foi onde eu fui treinar também, uma equipa sénior. E aí sim, vi uma realidade diferente, contexto diferente, cultura muito diferente, pessoas bastante diferentes, clima, nem há comentários. Eu vivia perto do Círculo Polar Ártico, portanto apanhei temperaturas de menos 30 graus, menos 20 graus, coisas que também me fizeram crescer como pessoa, aprender a estar num país sem sol, sem ver o sol. E as horas do dia, é que eu ia dizer, as horas são poucas. Sem ver o sol. O mês de janeiro foi qualquer coisa extraordinária, nunca mais me esqueço de acordar e ter 2 ou 3 horas de dia e o resto ser noite. Até é complicado a nível de regulação de sono e capacidades mentais. Não é preciso ter uma força de vontade muito grande para... Quem lá está habituado, mas quem para lá vai tem que ter uma mentalidade muito forte para... Tínhamos lá mais pessoas, claro, que não eram suecos, mais atletas não suecos, e o que acontecia era que nós sentíamos muito mais do que eles. Os atletas e eu sentimos ali alguma dificuldade de regular a nossa vida diária, mas eu também era profissional, podia fazer só aquilo, conseguia organizar-me a minha vida de maneira a descansar nos momentos certos. É praticamente sempre de noite. E fazer, mas aí foi difícil. O handball era espetacular, o handball foi uma evolução para mim. A parte social, pessoal, já foi mais difícil e fez-me crescer também, aprender umas coisas novas. Não aprendi muito bem sueco, só algumas palavras, mas isso é difícil. Agora aprendi outras coisas, sem dúvida nenhuma, e deu-me alguma bagagem para depois continuar a procurar esta carreira de ser treinador. O Danilo teve, e corrija-me se estiver errado, 4 anos no Ginásio Santo Tirso. Nos séniores tive 4 anos, sim. Subiu a equipa à primeira divisão, certo. Está na história do ginásio. Como é que vê o handball no Ginásio Clube de Santo Tirso? Que é uma equipa que, como dizia Fernando Val, o anterior presidente, quando cá esteve, prefere não hipotecar o futuro, ou seja, descer divisão e não hipotecar o futuro. O Danilo concorda com esse diapasão? Nós, neste momento, conhecendo... Eu sou sócio do clube, sou fã do clube, sou tudo o que posso dizer, simpatizante mais do que isso, portanto, interessa-me o futuro do clube, não me interessava só ser treinador, tenho uma relação umbilical com o clube e, portanto, aquilo que o nosso presidente na altura disse, e bem, nós tínhamos as coisas alinhavadas, não tenho dúvida nenhuma, nós tínhamos, nestes 4 anos que estive lá, mais 50% dos atletas da equipa sénior eram de Santo Tirso, nós conseguíamos arranjar, contratar, falar com atletas, persuadi-los a vir, seduzi-los, chamem-me como quiserem, porque sem grandes condições monetárias, mas de condições de serem felizes, treinarem com afinco, poderem evoluir aqui para passarem para outros patamares, fazerem com que Santo Tirso fosse um clube onde eles evoluíssem e se sentissem bem a fazer isso. Nunca houve qualquer problema com a direção, porque estávamos perfeitamente alinhados e eu entendo que o futuro do clube ainda continua a ser este. É um clube com muitas modalidades, é um clube com muita gente e que é difícil orientar verbas financeiras para conseguir construir uma equipa para competir na primeira divisão com jogadores só de fora. O clube tem que continuar a apostar na formação social e desportiva dos atletas, melhorar ainda a capacidade de fazê-los chegar aos séniores ainda com mais qualidade e aí, mantendo essa bitola um bocadinho mais alta, ter a capacidade de poder subir à primeira divisão e poder estar mais tempo lá.
infelizmente não conseguimos estar. Eu estou confiante que esta época também está a correr bem e que possam voltar lá. Ano passado teve quase, a época passada teve quase, não foi? Faltou mesmo assim um bocadinho. O último jogo... É aquela que ainda está aqui atravessada, o último jogo mas faz parte. Frustração. Sim. Nós estávamos... Fizeram o mais difícil. Nós fizemos uma fase final muito boa, fomos superiores a quase todos, mas o jogo decisivo, efetivamente, não fomos melhores. Aí, mandaram mais. Tenho alguma dificuldade em dizer-lhe, mas naquele dia senti que nós fizemos o que era possível naquele dia, mas não era o nosso dia, claramente. Não tivemos uma grande performance naquele dia e, claro, fica aqui um bocadinho, fico um bocadinho triste, porque ainda não tinha decidido se ficava ou não nessa altura, não era isso que estava em causa, mas agora que saí gostaria de ter dito não, mas fomos para a primeira divisão na mesma e foi espetacular. Continua a ter sido... Foi bom na mesma, mas faltou aquele bocadinho. A criação desta divisão de honra, Danilo, é positiva no seu entendimento? Sim. Ela, estes anos, tem demonstrado que é a divisão mais equilibrada de todos os campeonatos que existem no handball. Mesmo da principal liga. Nem sequer há comparação. Sim. A nível de jogos, a nível no número de empates, o número de resultados que se acabam por 1 ou 2 golos de diferença. Exatamente, foi o que eu já reparei também. Tem sido uma constante nestes anos todos. Eu diria que é uma liga... tirando o Porto, o Sporting, e o ABC e o Benfica, vá lá. Sim, conseguimos na divisão de honra encontrar as equipas todas que estão num patamar que já é com alguma qualidade, mas que ainda estão à procura do seu melhor rumo e do seu melhor momento para poderem chegar a disputar a primeira divisão. O que tem acontecido na primeira divisão é que as equipas que sobem têm descido. Pois, nos últimos anos, raras foram as exceções. O Vitória de Guimarães, que conseguiu ser uma exceção, mas o futebol por trás também lhes permite ter uma bagagem financeira, principalmente, que lhes permite ter um bocadinho mais de qualidade no plantel, e quando subiram não desceram, mas penso, não vou estar aqui, estou a dizer de cor, sem ter os dados todos, mas que nos últimos anos as equipas que subiram desceram outra vez. E algumas que desceram até acabaram, porque lá está, hipotecaram o seu futuro ao chegarem à primeira divisão, ao contrário do Ginásio Clube de Santo Tirso. Mas esta divisão de honra, na sua opinião, é muito benéfica para isso? Eu acho que sim, e o objetivo tem que ser ainda fazer com que estas equipas consigam atingir um patamar um bocadinho mais alto para poderem ombrear depois com as equipas da primeira divisão, tirando os grandes, que estão noutro patamar, aí ainda é diferente. Acho que ainda um fosso muito grande, qualitativo, para as equipas de cima e para as outras, mas a divisão de honra está criada para isso e acho que é um fator muito positivo. Não tenho dúvidas. Se me perguntarem, se alguém me perguntar da Federação, tenho a certeza que vou dizer a mesma coisa. Tenho estado lá e sinto que é evolução para todos. Nesta época 2025, 26, tiveste um convite do Futebol Clube do Porto que surgiu através de quê? Se é que se pode saber. Não há problema nenhum. O Futebol Clube do Porto tinha a estrutura mais ou menos montada há alguns anos. Houve uma mudança de um dos treinadores que fazia parte da estrutura dos séniores e da formação. E houve uma vaga, digamos assim. Um dos treinadores do Futebol Clube do Porto conhece-me há alguns anos e perguntou-me se eu estaria interessado em falar sobre isso. E eu disse que sim, precisava obviamente estava naquele momento concentrado na nossa luta por subir a divisão, mas falámos então depois, e as conversas surgiram por aí, e eu achei que era uma boa oportunidade para entrar quer na equipa sénior como analista de vídeo, quer nos sub-16 como treinador, treinar talento e estar incluído numa equipa profissional, super profissional, lá está, de handball, uma coisa que já não acontecia há algum tempo, com todas as limitações que o Ginásio Clube de Santo Tirso tem, obviamente que nós estamos a falar de uma equipa profissional com jogadores profissionais e com toda a estrutura profissional, e achei que era um momento oportuno para abraçar uma nova oportunidade. E está a correr bem, Danilo? Sim, eu, da minha parte, não tenho dúvida nenhuma. Eu estou a aprender ainda, são coisas diferentes, é um mundo diferente, é um mundo profissional, e ao nível da formação também o Futebol Clube do Porto consegue angariar mais talento para as suas fileiras. A nossa equipa, eu estou enquadrado na equipa de sub-16 e sub-14, eu sou tutor do treinador do sub-14, portanto também
também estamos treinos em conjunto, e como tal, nós temos 8 jogadores de cada equipa que jogam nas seleções regionais e nos centros de treinos nacionais. Imaginem, metade da equipa, ou seja, temos muito talento para treinar, e isso também é uma coisa que me agrada bastante. Eu sempre fui um treinador muito ligado à formação. Quando estava no ginásio Clube Santice, era o coordenador da formação e estava presente diariamente nos treinos, queria saber como é que as coisas andavam, sabia o nome dos jogadores todos do clube, e isso é fantástico, poder treinar gente que tem potencialidade para ser atleta ainda no início da sua formação, é uma coisa que me atrai bastante. E, portanto, para mim é uma aposta ganha, foi uma decisão boa, é um passo em frente. Eu acho que é um passo em frente, sem desvirtuar, sem tirar nenhum valor àquilo que eu fazia anteriormente, claro, mas é um passo diferente, mas para mim é um passo em frente e permite-me também, mais uma vez, sair de uma zona de conforto, abraçar uma coisa diferente, ter dificuldades diferentes, estar aqui numa situação em que não conheço tudo e não domino as coisas, a linguagem de tudo, e está-me a permitir também crescer enquanto treinador e continuar aqui esta minha breve ainda, mas espero eu que ainda longa carreira com mais coisas. E o facto de estares ligado ao Futebol Clube do Porto abre-te também novos horizontes para o teu futuro? Eu acho que sim. O Futebol Clube do Porto é reconhecidamente uma equipa, é reconhecido como uma equipa do handball, do topo do handball europeu. Tem permitido também conhecer outras realidades, outros clubes, competições europeias, estar presente, estar junto com a equipa sénior em algumas coisas interessantes, nos jogos europeus, conhecer como é que funciona a estrutura toda, que não é exatamente igual àquilo que eu estava habituado, estar no público ou estar no campo é diferente. É diferente. E então acho que é um passo à frente, consigo estar mesmo dentro das coisas e saber como é que as coisas funcionam no mais alto nível do handball europeu, que é onde o Porto está. Infelizmente não está na Liga dos Campeões este ano. Temos que trabalhar para isso. À próxima época também usamos, mas a Liga Europeia também é uma liga com muita dificuldade e espero ainda estar lá, ainda ver muitos mais jogos nesta nova fase que agora temos. Nesta altura, o vosso contacto com o Magnus Hansen trabalham em conjunto? Sim, eu consigo estar, o meu trabalho diário é de análise de vídeo para a equipa sénior, mas o Magnus é um treinador muito aberto, apesar de nem sempre os suecos são reconhecidamente assim, se calhar não achamos isso. Já olha para os suecos, pensa uma pessoa fria, como o tempo de lá, não é? Mas não, de todo. É uma pessoa bastante aberta. Estou no escritório da equipa sénior todos os dias, tenho contacto com ele, com o Carlos Martinho, que é o treinador adjunto, com o Telmo Ferreira, que é o treinador de guarda-redes e também treinador de guarda-redes da seleção, o Ricardo Guimarães, que é o preparador físico, e todas as outras pessoas da estrutura. Eu sou uma pequena peça da estrutura também, permite-me estar em todos os treinos, em todos os momentos do jogo. Vamos fazer estágio agora e eu vou com a equipa sénior para o estágio em França, para fazermos jogos amigáveis, e isso tem sido também uma mais-valia. Consigo juntar aqui, nesta minha nova vida, o melhor dos dois mundos, estar na formação com atletas com muito talento e estar a absorver conhecimento de pessoas com muita qualidade, com um passado que fala por elas, com handball há não sei quantos anos ao mais alto nível, e perceber como é que funciona aqui também o handball ao mais alto nível. E às vezes, eu como não fui um bom jogador, fui um jogador fraquíssimo, portanto nunca estive numa equipa profissional, nunca senti o que era estar no meio de uma equipa profissional, e isto permite-me estar nesse mesmo meio, sem ter a responsabilidade ainda de ser eu a mandar, porque ainda tenho que aprender bastante. José Mourinho nunca foi jogador e é bom. É verdade. Quem se sabe, André Vilas Boas e Dinhas aspas, portanto, não é a situação virgem no mundo do desporto, não é? Eu não estou a dizer que não me sinto um bom treinador, mas acho que é importante também sentirmos como é que funciona e não ser logo, se calhar, ser logo treinador de uma equipa profissional seria uma coisa que ia ser mais difícil. Se já estiver lá e já aprender algumas coisas primeiro, se calhar já é mais fácil, eventualmente, um próximo passo daqui a uns anos que possa acontecer. Muito bem. Danilo, foi um prazer ter estado estes minutos à conversa contigo. Desejo-te as maiores felicidades e que em breve te veja, quem sabe, no comando técnico da equipa principal do Futebol Clube do Porto ou noutro projeto, não é? Muito obrigado. Mas realmente é um sonho que conseguiste realizar com todo o respeito pelo Ginásio Clube de Santo Tirso, como é óbvio, que é o clube também que está marcado na tua vida enquanto jogador e treinador, mas o que é facto é que o Futebol Clube do Porto é outra realidade e certamente vais ter ainda muito sucesso, porque és jovem, estás quase a chegar aos 40, mas ainda não chegaste lá, nem tenhas pressa de chegar. Não. E que corra tudo bem. São os votos, então, meus pessoais e também toda a equipa Santo Tirso Digital. E muito obrigado por teres aceito o convite. Muito obrigado. Foi um prazer falar contigo. Até um dia destes foi a entrevista com Danilo Ventura, ele que
Está na história do Ginásio Clube de Santo Tirso, mas agora faz parte, como ouvimos, da estrutura do handball do Futebol Clube do Porto, no Departamento de Formação e com ligações à equipa principal. Danilo, que vai então nos próximos dias também para a França, neste estágio que a equipa vai realizar enquanto decorre o europeu da modalidade. Minha parte, na parte do meu entrevistado desta semana, Danilo Ventura, do Paulo Sampaio, a continuação de uma ótima tarde, noite de sexta-feira, de um bom fim de semana, até de hoje, 8 dias, se Deus quiser. Boa tarde.